Olá pessoal, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui de volta. Nesse vídeo agora vamos resolver alguns exercícios sobre os hidrocarbonetos, certo? Então é interessante você ter assistido a aula anterior e agora a gente vai trabalhar um pouco do que a gente aprendeu naquela aula. Então vamos lá. Um hidrocarboneto de fórmula C5H12 pode ter uma cadeia cíclica saturada, acíclica heterogênea, cíclica aromática, aberta insaturada ou aberta ramificada. Assim é meio tenebroso você resolver. Como é o caminho? O caminho que eu indico é desenhá-lo. Escrever a fórmula. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Certo? 12 hidrogênio. Então aqui, ó, esse carbono tem uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Posso botar ali assim, ó, 3 hidrogênios. Esse tem duas ligações, eu coloco mais 2 hidrogênios. Aqui coloco mais 2. Nesse aqui já tem 2 mais 2. E aqui 1 mais 3. Vamos ver se deu 12 hidrogênios. Eu tenho 3 daqui, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 3, 12. A conta deu certo. É uma possibilidade de cadeia aberta, certo? Só com ligação simples. Ele daria estilo fechado? Vamos testar. Então você teria que fazer 5 carbonos, certo? Só que aí o que acontece? A quantidade de hidrogênio não seria 12, porque aqui eu teria 2, aqui também 2, 2, todos eles aqui teria 2. Se são 5 carbonos, o total é 10 hidrogênios. Diferente daqui que deu 12 hidrogênios, que é justamente o que tem na fórmula. Então, ele não serviria para se montar em cadeia fechada com essa forma. Então vamos ver qual seria a resposta. A cadeia seria cíclica saturada? Não, a cadeia não pode ser fechada. A cadeia é acíclica heterogênea? Não. Acíclica ela até poderia ser, mas heterogênea não, porque ele não seria um hidrocarboneto. Cíclica a gente já descartou, que não pode ser fechada. Aí, aberta insaturada ou aberta ramificada? Boa pergunta. Vamos lá. Esse que a gente tem aqui é saturada. Insaturada não ia rolar. Por quê? Porque se eu boto aqui, ó, uma insaturação, passa a ser uma ligação dupla aqui, eu tenho que diminuir um hidrogênio desse lado e um hidrogênio desse lado. E se eu diminuo, ele passa de 12 para 10 hidrogênios. E aí não vai corresponder à nossa fórmula molecular. Certo? Então, aberta insaturada? Não. Aberta ramificada? Eita, vamos lá. Aqui eu fiz uma aberta normal. Vamos desenhar ela no estilo ramificada. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter pelo menos um carbono terciário. Vamos ver se vai caber os 12 hidrogênios de novo. Vamos lá. Aqui eu tenho uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Esse aqui eu tenho uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 ligações, só preciso de 1.
Esse aqui eu tenho duas ligações, preciso de 2. E esse aqui eu tenho uma ligação, preciso de 3. Vamos contar para ver o total. Vamos lá, os que tem 3, ó. 3, 6, 9, 11, mais um, 12. Então a resposta é a letra E, aberta, ramificada. Então, pessoal, veja que tem questão que você tem que pensar. Não pode ser assim, é isso, é aquilo. Você tem que raciocinar, escrever, procurar o caminho. Para você chegar nisso aí, você tem que você tem que ter aprendido a desenhar as estruturas. Saber que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma, quando é que a cadeia é aberta, quando é que a cadeia é fechada, quando é que a cadeia é ramificada. Se você não sabe esses conceitos, aí fica complicado. Beleza? Vou cortar essa, esse exercício, porque talvez a explicação tenha ficado muito longa. Então vou danar fracionar o bichinho lá. Ou não. E aí, o que é que vocês me dizem? Vamos lá, pular para o outro. Um hidrocarboneto de fórmula geral TCnH2n-2 tem massa molar igual a 96 gramas por mol. Qual é a sua fórmula? Vamos lá. Como é que o papai faz isso? Vamos lembrar que o carbono, certo, tem 12 gramas por mol. O hidrogênio tem 1 grama por mol. Professor, de onde o senhor tirou isso? Tabela periódica, certo? Então, o carbono, na tabela periódica, você tem lá 12U, que é 12U, e o hidrogênio tem uma U, que é unidade de massa atômica, certo? Se a gente estivesse falando de massa molecular, a gente ia utilizar a unidade U. Como aqui ele está em grama por mol, então ele está falando de massa molar, então a gente troca o U por esse gramas por mol. Vamos lá. Para a gente chegar em 96, ele dá a fórmula ali, ó. Esse CnH2n-2, você tem que lembrar que isso é de um alcino, né? A gente teve a fórmula geral, veja, do alceno, que é CnH2n mais 2, o do alceno H, CnH2n, e aí o alcino é essa fórmula aqui, CnH2n menos 2, certo? Então, primeiro, vamos ver se matar aqui, se alguma fórmula aqui não condiz com essa fórmula geral. Então, o dobro de 6 é 12 menos 2, 10, tá certo. Aqui, o dobro de 5 é 10 menos 2, 8. 7 daqui daria 14 menos 2, 16. Pronto, todas vezes aqui representam um alcino, certo? Vamos lá, achei o caminho aqui, ó. Vamos lá. O que que acontece? O carbono, ele tem massa 12, certo? Então, a gente... Poxa, agora eu vou chegar nisso aqui. Agora dá uma viajada no tempo.
Oxe, mas vamos lá. Vamos lá. 12. Eu tô pelo caminho mais difícil, viu? Pelo caminho mais difícil. 12 vezes 6. Aqui, ó. Com base a letra A. 2 vezes 6 dá 12. Sobe 1. 1 vezes 6, 6. Mais um 7. 72. Seria o número de... A massa correspondente ao carbono. Mais 10. Isso aqui seria do carbono. Isso aqui do hidrogênio. Então aqui chegaria em 82 gramas por mol. Certo? Então, qual foi os raciocínios aqui que eu arrodeei é de, como eu sei que a massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 1, eu não vislumbrei nenhum bizu no momento aqui para ensinar vocês. Aí o que eu fiz? Eu peguei a massa de um carbono, que é 12, multipliquei pela sua quantidade aqui, que é 6. Cheguei em 72. Certo? Mas eu tenho hidrogênio, que tem massa 1. Não são 10? Então a massa vai dar 10. 72 mais 10 dá 82. A gente tem que ter 96. Então, nisso aqui eu já descarto a letra B, porque é C5H8, ou seja, menor do que esse primeiro. Certo? Então não é a A, não é a B. Proporcionalmente, vamos lá. Se eu aumento um carbono de 82 mais um carbono, aqui, ó, 2 mais 2, 4, 94, certo? Aumentei um carbono, de 6 passou para 7. E o hidrogênio aumentou 2 unidades, ou seja, mais 2, que é igual a 96 gramas por mol. Então, nossa resposta vai ser a letra C. Beleza? Então, pessoal, é raciocínio. Professor, que arrudei do veneno. Meu filho. Cabeça não é só para separar a ureia, não. Tem que pensar, certo? Pode ter outras maneiras mais fáceis? Tem. Me lembra agora? Não. A gente deixou de responder? Não. Estou mostrando aqui o raciocínio um por um para você, certo? Então cabe a você seguir ou não seguir, ou depois mostrar outra forma, mas o importante é que a gente chegou à resposta e espero que vocês tenham entendido. Beleza? Valeu, de novo. Vídeo longão, cortar para fazer um novo, beleza? Valeu.